Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Bom dia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8. Vamos ler versos 20 a 23. Diz assim a palavra de Deus: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Queria destacar o versículo 20, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Eu quero meditar com vocês nesta manhã sobre Deus e os desastres naturais. Deus e os desastres naturais. Lá nos Estados Unidos, onde acontece muitos furacões, as seguradoras chamam os desastres naturais de atos de Deus. Atos de Deus. E é possível fazer, é caro, mas se faz um seguro contra furacão, por exemplo, nos Estados Unidos. A grande questão que a gente precisa levantar: foi Deus quem causou o furacão ou foi a natureza que produziu o furacão? A tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, é Deus que está por trás ou foi o governo do estado que não tratou das comportas do Rio Guaíba, ou a própria natureza está reagindo diante dos maltratos dos homens? Então, o meu desafio para mim e para você nesta manhã é nós olharmos para os desastres naturais à luz da palavra de Deus e termos uma interpretação correta, para que a gente não fale besteiras e para que a gente também não se coloque no lugar de Deus, julgando que aquele que foi acometido por um desastre naturais é mais pecador do que eu. Ele merece, eu não mereço. E eu queria estabelecer 3 princípios para nós interpretarmos. Primeiro, os desastres naturais não são naturais. Vamos repetir? Os desastres naturais não são naturais. Vamos entender isso. Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Vamos ler juntos? Bem forte, o que é que diz? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que houve tarde e manhã no 6º dia.
Então, quando a natureza foi criada, o homem, o universo, a avaliação final é que tudo era muito bom, excelente, perfeito, sem defeito. Mas veja que no capítulo 3, nós temos o pecado, a queda do homem. E o pecado afeta tudo. Afeta o homem no seu relacionamento com Deus, afeta o homem na sua existência física. E a Bíblia vai mostrar que afeta a natureza. Veja aí, Gênesis capítulo 3, versos 17 e 19. Diz o texto sagrado, Gênesis 3, 17 e 19. E Adão diz: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua... Então quem amaldiçoa a terra, quem é? É Deus. Só Deus tem poder de amaldiçoar e de abençoar. Não é o capeta que amaldiçoa, é Deus. Deus é fonte de bênção e de maldição. Ele diz, por causa do pecado, maldita é a terra. E o que vai acontecer? Você vai ter que entender, no versículo 18, ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó o quê? Tornarás. Então, por causa do pecado, a nossa existência é uma existência de trabalho duro, árduo, onde nós temos que lutar contra as forças da natureza que também estão debaixo do pecado, da maldição de Deus. Esse é um ponto que a gente precisa entender. Do ponto de vista de um desastre natural, você tem hoje a ciência que pode prever tempestade. Então, desastres naturais podem ser cientificamente estudados, previstos, mas nós sabemos que a nossa existência nessa terra, a natureza, por causa do pecado, já não é mais uma natureza natural, original. Ela está sob o pecado. Vocês entenderam ou não? Então nós vivemos num mundo que geme. Eu li o texto ela está sujeita. E quando Cristo voltar, haverá novo céu e nova terra. Então a natureza será restaurada completamente. Então veja bem, primeiro princípio, os desastres naturais não são naturais. Segundo princípio, os desastres naturais fazem parte do julgamento de Deus pelo pecado do homem. Deus usa os desastres naturais para mostrar o seu julgamento, o seu juízo. Salmo 148, no versículo 8, versículo 8, diz assim, se você começar do versículo 7, diz: louvai ao Senhor da terra, monstros marinhos e abismos todos, fogo e saraiva, neve e vapor, e ventos procelosos que ele executam a palavra. A palavra aí significa que ele executa a sua ordem. O primeiro desastre natural que houve no mundo foi o dilúvio, onde Deus faz uma faxina na terra. E ele então resolve reconstruir a espécie humana a partir de Sem, Cão e Jafé. Tem tempestade na vida de crente também, crente sem vergonha. Jonas fugiu. Não foi para Nínive, foi para Tarsis. O que Deus manda atrás dele? Uma tempestade. E a tempestade foi provocada por quem?
por Deus. Então, veja bem, sempre que Deus quis julgar o pecado, de uma forma geral, Ele manda um desastre natural. Os desastres naturais, eles fazem parte do julgamento de Deus. Se você observar nesse texto, no versículo 20, Paulo vai dizer que toda a criação geme sob a maldição do pecado. E é por isso que nós temos o quê? Doenças, sofrimentos, pragas, desastres, secas. E tudo isso faz parte do julgamento geral de Deus pelo pecado. Lembra da promessa que Deus faz lá com Salomão no templo? Se os céus se fecharem, se vier peste seca sobre a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu, se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, eu os perdoarei e sararei a sua terra. Há muitos casos nos Estados Unidos de previsões de furacões em que o povo de Deus orou e o furacão foi dissolvido ou não se concretizou. Havia a previsão científica, mas Deus é que está no controle de todas as coisas. Mas veja lá, por exemplo, lá em Lucas, capítulo 13, e aqui é para tirar a soberba do seu coração e do meu, porque só Deus é quem administra os desastres naturais e só Ele sabe os propósitos desses desastres. Então não adianta fazer um podcast e chamar um monte de gente para ficar discutindo o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. É porque eles estão envolvidos com macumba, é por causa disso, é por causa daquilo. Toma cuidado, irmão. Lucas capítulo 13, houve a morte dos galileus e a queda da torre de Siloé. Diz assim: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o sacrifício que os mesmos realizavam. Ou seja, ele porém lhes diz: pensais, vamos ler juntos, versículo 2? Ele porém lhes diz: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem parecido essa coisa? Não eram, eu vos afirmo. Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente o quê? Ou cuidais, vamos lá, que aqueles 18 sobre as quais desabou a torre de Siloé e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram, eu vos afirmo. Mas se não vos arrependerdes todos. Então veja bem, quando vem uma tragédia natural, um desastre natural sobre um determinado grupo, isso aí é uma coisa que só Deus sabe o propósito. E eu não posso me colocar no lugar de Deus para dar um veredito, para dizer que eu, que sou baiano, sou mais abençoado do que o gaúcho, para não ficar fazendo teologia da desgraça alheia, se colocando no lugar de Deus e julgando. Só Deus sabe. Por isso que Jesus Cristo está explicando: olha, essas tragédias aconteceram, mas se vocês não se arrependerem também, vocês vão o quê? Perecer. Irmãos, em vez de apontar o dedo aos outros quando ocorrem desastres, Jesus diz que nós deveríamos nos ocupar em arrepender dos nossos próprios o quê? Pecados.
Mas eu vejo um terceiro propósito. Os desastres naturais, eles têm como objetivo nos levar a Deus, ou levar as pessoas a Deus. Geralmente as pessoas culpam a Deus, ficam com raiva de Deus, ou negam que aquilo que está acontecendo está fora do controle de Deus. Negam a soberania de Deus, não creem que Ele é soberano, que Ele é o juiz de toda a terra. Mas eu vejo 4 propósitos assim dentro dos desastres naturais. Vamos lá, 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos 15 a 17. É muito interessante a gente entender isso. Primeiro João 2, de 15 a 17, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há. Se alguém amar o mundo e o amor do Pai não está. Versículo 17, vamos ler juntos? Ora, o mundo passa, bem como a sua. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa, os desejos do mundo passam. Tudo que acontece nesse mundo passa. Mas a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de Deus vive e permanece para sempre. Irmãos, nós somos tão apegados às coisas deste mundo, e quando vem um desastre natural, Deus simplesmente está nos lembrando de que nós não podemos colocar o nosso coração nas coisas, mas colocar o nosso coração em Deus. É um lembrete, principalmente para nós cristãos. Nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar, e todas as demais coisas nos serão o quê? Acrescentadas. Segundo, lá em Mateus capítulo 24, versos de 6 a 8. Os desastres naturais são um aviso do julgamento que está por vir. Preste atenção. Esses desastres naturais, eles são ínfimos diante dos julgamentos que nós teremos na segunda vinda de Cristo. O que diz Mateus 24, 6 a 8? O que diz? Hein? Vamos lá? Ouvireis falar de... Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7, por favor, põe na tela. 24, 7 e 8. O que diz? Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o quê? Então não quero lhe desanimar não, tá? Mas o julgamento final vai vir. E 2 Pedro diz que não virá com água, porque a promessa lá no dilúvio e a aliança está estabelecida no céu, que o mundo não será destruído por água, mas será destruído por fogo. E vocês sabem que a terra é uma bola de fogo. Se a parte interna da terra vir
A superfície está tudo destruído. Então, esses desastres naturais servem para nos lembrar que o mundo é passageiro, que a vida é passageira. Segundo, que o julgamento de Deus final está por vir. Terceiro, esses desastres naturais são ocasiões para nós colocarmos a nossa confiança em Deus. Não tem jeito, irmãos. Nós somos tão teimosos que, se não houver um desastre natural, parece que a gente não cai. Nós não caímos em nós mesmos. Você não cai em si. Ezequiel 33:11, por favor. Ezequiel 33:11. Vamos ler juntos o que diz o texto? O que diz aí? Diz-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta e viva. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que o ímpio se converta. Muitas pessoas, elas adquirem religião na tempestade. Eu vi aqui na Covid, mas foi tanta conversão. Gente que estava desigrejado, chateado, com medo de morrer, voltou-se para Deus. Agora a Covid passou, sumiram. É muito interessante isso, né? Aliás, Orígenes Lessa, ele escreveu um livro. O livro se chama A Desintegração da Morte. Um cientista criou uma fórmula onde ele conseguiu desintegrar a morte. A morte não existe mais. Aí sabe o que aconteceu? Todo mundo se juntou para matar esse cientista. Primeiro os donos de funerária. Segundo os laboratórios farmacêuticos. Terceiro os religiosos, porque tem muita gente que está na igreja porque tem medo de morrer. Nós estamos na igreja porque Cristo nos redimiu. E a Bíblia diz: no mundo tereis o quê? Aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Nós estamos aqui para enfrentar o que deve vier. Nós não temos medo de problema. Tudo posso naquele que nos fortalece. Tem um versículo que eu amo na Bíblia. Está lá no livro de Naum, capítulo 1, versículo 7. Eu queria que você decorasse esse versículo. Naum, capítulo 1, versículo 7. O que diz? Vamos ler bem forte? O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Então, aqueles que confiam no Senhor vão passar por isso que está passando lá e vão reconstruir o Rio Grande do Sul mais forte, mais abençoado. As pessoas vão se voltar para Deus, e se voltarem para Deus, vão se fortalecer, vão se animar. E o homem tem essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade de nos reinventar, de nos recriar. E nós vamos fazer isso. E aqueles que esperam no Senhor, que confiam no Senhor, que se refugiam no Senhor, não temem os dias maus. O seu coração, como nós lemos aqui no Salmo 12, não se abala com más notícias. Aliás, se a gente se abalasse por más notícias, você ainda estava perdido, porque é só o que tem.
Mas, irmãos, os desastres naturais, aqui vem um ponto muito abençoador, são uma oportunidade para nós mostrarmos o amor de Deus pelo outro. Amém? Se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, se nós somos alcançados pelo amor de Deus, esse é o momento da igreja mostrar esse amor, expressar esse amor, cuidando, ajudando as pessoas necessitadas. 1 João 3, 16 a 18, o que diz? 1 de João, capítulo 3, 16 a 18, o que diz aí? Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo, e vir a seu irmão padecer necessidade, e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Eu creio que a situação no Rio Grande do Sul estaria muito pior se não fosse a ajuda das pessoas. E eu quero fazer um destaque aqui: as igrejas estão fazendo. As igrejas. A igreja de Canoas está lá cuidando do povo. Até sexta-feira passada, falando com o pastor Daniel, cerca de 500 mil reais já tinha sido depositado pelos irmãos para ajudar. O nosso irmão que é dono da demolidora que está aqui, embarcou na quinta-feira com uma carreta de alimentos levantada na Assembleia de Deus para atender os irmãos lá. Então há uma mobilização, cristãos católicos, cristãos evangélicos, todos, aquele em quem tem o amor de Deus no coração. É hora de mostrar amor para as pessoas. Não é fazer teologia, como os amigos dizem, interpretar teologicamente o sofrimento, porque só Deus sabe por que isso está acontecendo. Vocês estão entendendo ou não? Eu quero concluir. Desafiando a igreja. Nós já estamos ajudando bastante, ajudando o Nordeste, furando poço, mas que no dia de hoje, se você puder, faça uma oferta em dinheiro, em cesta básica, 0,90, né? Que nós vamos mandar ainda essa semana uma oferta abençoadora lá para esse povo. E a nossa oração pelo povo gaúcho, pelos nossos irmãos patrícios e irmãos na fé, é que Deus tenha misericórdia e que eles passem por esse problema, por essa situação que estão vivendo, e saiam mais fortes e se voltem para Deus, e juntos vamos construir uma nação abençoada por Deus. Amém?